A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por Ele, tem como objetivo da sua razão de ser anunciar o Evangelho a toda criatura, levando a palavra de Deus para a conversão do homem. O primeiro objetivo da palavra de Deus não é acalentar o homem, não é dar esperança ao homem, mas converter o homem para Deus. A conversão é para nós católicos a razão pela qual nós somos feitos filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus para nos salvar. E a salvação passa pela conversão. Em um processo que nós chamamos na teologia de metanoia, que é uma mudança de mentalidade, que é uma forma de pensar diferente, uma forma de pensar de um modo diverso do mundo. O cristão deveria ser alguém convertido. Não deveria existir processo de conversão após o batismo. Por quê? Porque o homem, ao ser batizado, ele é lavado da mancha do pecado original. E a partir dali surge uma nova vida. E essa nova vida deveria ser vivida pelos cristãos de um modo tão perfeito que não precisassem de forma alguma se converterem, porque ali já deveriam ser totalmente de Deus, pertencer totalmente a Deus. Então, observem que a Igreja tem essa missão sublime, que é de ser no mundo a continuadora da obra de Jesus Cristo. É por isso que não pode existir disparidade no discurso de Jesus, dos santos evangelhos, do discurso da Igreja hoje, 2000 anos depois. Tem que ser o mesmo discurso, simplesmente alinhado pelas vicissitudes do tempo e da história, na forma de como colocar a palavra de Deus, atualizando a palavra de Deus para os problemas odiernos. Mas não pode de modo algum ser diverso aquilo que a Igreja prega daquilo que Cristo pregou, aquilo que a Igreja ensina daquilo que Cristo ensinou. E aqui é o grande problema que nós temos no século 21. Quando as pessoas olham a Igreja, já olham meio que com um preconceito, querendo que a Igreja de Deus mude a sua teologia, mude a sua doutrina. Só que aqui tem algo que as pessoas não conseguem compreender. A Igreja, ela é a insponsa verbi, ou seja, ela é a esposa do Verbo. Ela é esposa de Cristo. E essa Igreja, por ser esposa, não pode trair o seu esposo. Ela não pode trair o seu marido. Ela tem que ser fiel à palavra do seu marido. É por isso que eclésia, em todas as línguas, igreja, em todas as línguas, em todos os idiomas, sempre é uma palavra feminina. É como
ânima, alma. Por quê? Porque quem completa o homem é Deus. Existe, sim, um casamento entre a nossa alma e Deus, como existe o casamento entre a igreja e Jesus Cristo. Então a igreja não pode de jeito nenhum ter um discurso diverso do seu marido. E é aqui o grande problema que nós temos, quando as pessoas olham a igreja e pensam assim: a igreja é retrógrada, a igreja deve mudar isso, a igreja tem que mudar aquilo. Eu sou católico, mas eu não aceito isso. Eu sou católico, mas eu não aceito aquilo. Se você não aceita, já deixou de ser católico. Ou está deixando de ser católico. Porque a própria essência de catorrolon, a própria essência do ser católico, é aceitar a doutrina deixada por Jesus na sua totalidade, na sua universalidade. Ou seja, quem é o católico? É aquele que é dócil ao seu Senhor. O católico é aquele que é dócil a Deus e que não contesta nada, e que não protesta nada, e que aceita de bom grado tudo aquilo que Deus deixou, da forma que Ele deixou. Isso é ser católico. É por isso que a explicação comum fala católico quer dizer universal. Só que no primeiro momento, e o sentido primário, não é o sentido geográfico, mas é o sentido doutrinário. Igreja católica, igreja universal, o que é isso? Quer dizer que a igreja católica é aquela que aceita a totalidade da doutrina deixada por Jesus Cristo. O católico é aquele que aceita a doutrina na sua totalidade, que não protesta, que não contesta, que não rechaça, mas que aceita a doutrina de um modo pleno, de um modo total. Isso é ser católico. Vejam, aí a gente consegue compreender porque muitas pessoas, hoje em dia, têm uma cabeça protestanizada, uma cabeça mundanizada, e muitas vezes dentro da igreja não buscam entender e compreender toda a doutrina na qual um dia foram batizados. Se eu sou católico, eu preciso aceitar a doutrina plenamente. Se eu sou católico, eu preciso compreender que não é a igreja que tem que mudar, é a minha visão espiritual que deve ser apurada, é a minha visão que deve ser convertida. Sim, muitas vezes o modo que nós temos de enxergar as coisas deve ser uma visão que deve passar por uma conversão, porque muitas vezes a gente já olha de um modo errado e nem aprendeu o que é certo. Então vejam, o nosso modo de enxergar as coisas tem que passar por um processo de conversão. Não é só me converter moralmente e dizer assim, como uma vez eu escutei alguém que estava a me dizer: padre, eu nem preciso me converter, eu não faço nada errado, mas eu não aceito isso aqui ou aquilo ali. Eu digo, muitas vezes o processo de conversão não é simplesmente porque você está fazendo coisa errada, mas é porque está olhando as coisas de um modo errado, tirando conclusões erradas, sem compreender e sem ter uma visão espiritual da vida. Observem o evangelho de hoje. Um texto muito bonito. Jesus agora está enviando 2 a 2. Nem 3, nem 1. 2 a 2. Em nome de Deus.
E aqui, Jesus dá poder a eles, manda eles irem, deixa muito claro assim, olha, confiem na providência. Confiem na providência. Não é preciso levar nada. Não levem nada. Só levem simplesmente o cajado. Ou seja, levem simplesmente a capacidade de pastorear. Vocês são pastores. Não levem pão, nem sacola, nem dinheiro. Não levem nada. Confiem na providência. E Jesus diz, quando entrares numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não receberem vocês, nem quiserem vos escutar, quando sair de sacudir a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Ou seja, nosso Senhor não diz assim, se não quiserem escutar vocês, adaptem a doutrina para que eles entrem na igreja. Mudem a doutrina, aceitem do jeito que tiverem ali. O que importa é que venham. Não. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo aqui são palavras claras. Se ninguém quiser vos escutar, quando sairdes dali, tirai o sapato, as sandálias dos pés e batei a poeira, o pó e deixai lá. Nem isso levai. Por quê? Porque ali é um povo de um coração duro. Vejam que Jesus aqui não adaptou. Mudem a doutrina, mudem o anúncio para que venham. Vejam como é que vivem e aceitem de qualquer jeito. Isso nunca fez parte da história da igreja. Isso nunca fez parte do ser eclesial. Não. A igreja sempre teve por missão aqui converter a humanidade. Olha o versículo posterior. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Esse é o anúncio da igreja. Quem não quer se converter, quem não quer ter responsabilidade, quem não quer ter compromisso de fé, nem é preciso ir na igreja. Muitas vezes a gente vê tanta gente sapateando com a doutrina da igreja, mas quando a igreja fala para os católicos, fala para as pessoas de fé, fala para aqueles que vêm à igreja, para aqueles que são tementes a Deus, para aqueles que depois do batismo buscaram viver a alvidez da vida. A igreja não fala para quem não quer viver a fé. A igreja não fala para quem não quer estar em Deus. A igreja fala para os seus. A igreja fala para as suas ovelhas. Porque ali a igreja é a voz do pastor. Não fala para todo mundo. Muitas vezes eu vejo, hoje em dia a gente vê tudo, não é? Nas redes sociais, gente que não pratica a fé sapateando por um lado e por outro. A gente olha e diz, mas por que está sapateando? Nem católico é. Por que está sapateando uma figura dessa? Nem temente a Deus é. Por que está reclamando? Nem responsabilidade de fé tem. Porque se vocês pararem para pensar, quem dá trabalho à igreja nos dias de hoje, não é quem vive a fé não. Quem dá trabalho à igreja é quem não vive a fé, é quem não tem compromisso de fé nenhum. É quem não é dizimista, é quem não participa das pastorais, dos movimentos, é quem não busca viver santamente, é quem não busca ser no mundo de verdade e luz. São esses que a igreja desagrada. Por quê? Porque querem que a igreja perca de foco a sua missão de converter a humanidade, se transformando em meio ao mundo em mais uma instituição que perdeu o ser de existir, ou seja, que perdeu a razão de estar no mundo. E a razão da igreja não é aglomerar pessoas para sapatearem, balançarem os bracinhos, não. A razão de ser da igreja é levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. E para chegarmos à plena verdade,
Nós temos que converter o nosso modo de enxergar a vida. Nós temos que compreender que nem sempre as nossas convicções são corretas e abrirmos o nosso coração para que nosso Senhor possa continuar a obra que um dia Ele começou. Vamos ficar de pé e vamos elevar ao Senhor, o bom Deus, os nossos pedidos, as nossas preces.